Olá, gente da arte de toda parte. Pensaram que eu tinha sumido? Não, eu voltei para ficar. Gente, olha, dei uma sumidinha, mas estou aqui de novo com muitas novidades para vocês. Gente, a tal da criação de conteúdo não é fácil, principalmente para quem faz artesanato, né? Como eu já disse no vídeo anterior, tem muita coisa, né, envolvida para a gente estar podendo, né, sentar aqui, gravar um vídeo e mostrar para vocês como faz. Para gente que é mãe, dona de casa, esposa, mulher, filha, enfim, um dia é uma coisa, é outra. E a gente tem que achar um tempo para a gente criar nosso conteúdo, se dedicar à nossa saúde e a tudo mais, não é verdade? Mas a gente consegue, com certeza, se a gente quer se dedicar ao que a gente ama, a gente consegue, né? Dá conta de tudo e muito bem feito. Então, por falar em muito bem feito, e uma coisa que eu gosto muito de fazer são esses coelhos, olha só. Trouxe para vocês uma ideia de coelhinho de Páscoa muito fofinho e fácil de fazer, tá bom? Então, o molde também vocês vão fazer comigo. Eu ensinei uma técnica bem legal para vocês estarem fazendo o molde aí à mão livre. Qualquer pessoa consegue fazer, tá bom? É com uma folha de caderno, só vai fazer um risco assim, depois corta dobrado e beleza, fica show de bola, tá bom? Então, vamos fazer coelhinhos para pôr nas guirlandas, para enfeitar uma cesta de Páscoa, né? Para você presentear uma criança, seu filho, seu afilhado, enfim, para você enfeitar a Páscoa aí de todo mundo, tá certo? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses coelhinhos aqui, pequenininhos, muito fofo, fácil de fazer. Você pode colocar em xícara, em caneca, colocar os bombons e os chocolatinhos dos lados e tá presenteando. Então é uma ideia bem fácil. Acompanha lá o passo a passo que tá bem explicadinho. Se você não me conhece ainda, eu sou a Val, aqui é o Ateliê Val Moreira e eu trago sempre ideias de decoração, faça você mesmo, DIY e coisas lindas para enfeitar a nossa vida. Tá bom? E se você não é inscrito ainda, se inscreve, é só clicar aí no botãozinho de inscrito e ativar todas as notificações no sininho lá, coloca todas para vocês serem avisados pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, esse vídeo já avisa você, o YouTube já avisa você que o vídeo já tá no ar para você acompanhar, tá bom? E não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar aí com as pessoas para espalhar, para mais pessoas aprender a fazer. Pode se tornar uma fonte de renda nessa época, né? Que o pessoal, algumas pessoas gostam de fazer ovo de Páscoa, aí a gente faz um artesanato para agregar uma coisa na outra e fica muito legal, um presente muito especial, né? E dá para faturar uma graninha também. Então, vamos lá no passo a passo? Chega de enrolação, vem comigo! E então nós vamos precisar de algumas folhas de caderno, caderno simples mesmo, essas folhas grandes, e aí um lápis de escola. Aí a gente vai fazer de um dos lados, como se fosse uma cabecinha, desce um pescocinho e um corpinho. São duas montanhas de lado, ó, bem sinuosa. Agora você vai dobrar aqui ao meio esse desenho, né? E agora nós vamos pegar uma tesoura e vamos cortar dobrado ao meio essa folha. Então, tudo que sair de um lado vai sair do outro lado também. Como a gente tem mais habilidade de fazer de um lado do que de outro, independente se você é destro ou canhoto, você tem mais habilidade de fazer de um dos lados. Então, assim, vai ficar os dois lados simétricos, então você vai ter um molde perfeito, certo? Então, agora a gente vai fazer as orelhinhas. Olha só, não tem muito segredo. E depois eu venho e corto aqui em cima do risco com a tesoura. Aí eu vejo mais ou menos uma proporção do tamanho que eu quero, né, a orelhinha e o formato. Você pode fazer ela nesse formato arredondado, né, uma base mais estreita e lá em cima abre e arredonda, olha só. Agora, eu vou fazer duas partes mais arredondada, oval, para fazer os pezinhos. Olha só. Um oval, né? Todo mundo sabe fazer um oval, ou então se você tiver um objeto aí mais ou menos na proporção que seja oval, você pode tirar também um modelo. E aí você corta novamente. E aí nós vamos ter
Agora, o bracinho. O bracinho nós vamos fazer como se fosse uma gota, né? Com uma ponta um pouco mais grossa. Olha só. Aí, a gente vai cortar também no risco. Sempre procurando ver a proporção do desenho da peça que você fez primeiro e depois você vai cortando as demais peças na proporção do tamanho do corpinho, né? Que foi o primeiro que a gente cortou com papel dobrado. Então, aí você vai arredondando e prontinho, já temos o molde do bracinho, certo? Então, agora nós vamos riscar este molde no tecido, esses moldes no tecido, com uma caneta ou mesmo um lápis. Aqui eu vou utilizar o soft, mas você pode usar esse outro tecido de pelúcia aqui também, que é o Uniflock, conheço como Uniflock, né? É uma pelúcia bem fininha. Essa daqui que é a opaca ou a carapinha, que tem esse efeito de carneirinho, né? De lã de carneiro. E essa coelhinha que tá de amostra, eu usei o algodão cru. Então, a gente vai dobrar o tecido para riscar, certo? Aí, a gente vai colocar... Esse daqui eu já risquei, previamente já tá riscado, né? Então, mas eu vou demonstrar para vocês. Aqui eu risquei com uma canetinha mesmo, dessas canetinhas de escola mesmo, né? Aí, ó, pode riscar com lápis também. Aqui eu estou riscando no soft. Tá certo? E aqui embaixo você faz retinho, as duas aberturas fica aqui para essa parte de baixo que tá. Agora, a gente vai riscar duas orelhas. Os dois pezinhos, né? Que são as duas peças oval que a gente cortou. O bracinho, dois também, né? E agora, a gente vai colocar um alfinete nas laterais para não sair fora e vamos passar a máquina. Então, se você não tiver muita habilidade com máquina de costura, você pode pedir para alguém passar a máquina para você, né? E aí, depois você só corta. Então, aí a gente vai passando. Não tem segredo, gente. É só você sentar a máquina e ir com calma fazendo aqui as voltas que precisa. Pode ver, você gira bem o pano, né? Pra tá costurando, né? Todas as voltinhas tem que ser respeitado o risco. É só seguir o risco com o pezinho da máquina. Costura em cima do risco, certo? Então, aí vai passando. E vamos cortando a linha e vamos passando todas as peças. Muito cuidado com o dedo. Se você quiser também fazer tudo à mão, você pode recortar e daí você fecha a mão, certo? A agulha e linha na mão, né? Mas a máquina é bem mais prático. Aqui já estou terminando. E olha só, já vai ficar pronto. Aí a gente vai partir para a parte do corte, né? Olha só. Então, agora eu vou utilizar uma tesoura comum para cortar. E aí, vamos seguindo aqui meio centímetro, né, da costura. Mais ou menos meio centímetro da costura. Não pode cortar muito, porque senão fica aquele cordão muito grande depois, né, na hora que a gente for desvirar. E aqui tá um segredinho também, que nessas partes arredondadas do pescoço, da cabeça e de todas as partes que forem arredondadas, a gente vai dando esses piques com a tesoura sem cortar a costura, tá? Só para facilitar na hora que a gente for desvirar aqui pelo lado direito, para essa costura não ficar repuxada, certo? Olha só, a gente vai desvirando aqui. E aí, você pode estar ajudando com a tesoura também, certo? Ou com alguma coisa maior aí que você tiver. Olha só, acerta bem a costura e tá prontinho. Olha só, e essa parte de baixo ficou aberta para
o enchimento. E aqui vamos cortando tudo, respeitando sempre meio centímetro da costura, certo? Porque se você cortar a costura, ela vai começar a sair o enchimento a hora que você for encher, e aí fica mais difícil costurar, a hora que depois de cortado, né? Então aqui, sempre deixando uma abertura para fazer o enchimento, dando os piques em todas as peças, porque são todas peças arredondadas, precisa dar esses piques com a tesoura. E olha só, que gracinha. Eu já fico ansiosa para querer encher, para ver o formato que vai ficar. E aqui o pezinho. O pezinho eu costurei e fechei ele todo, agora eu vou fazer uma pequena abertura aqui com a tesoura, só assim, para desvirar toda a peça. Não pode fazer esse pique muito grande, esse corte muito grande, porque senão depois a gente vai encher e daí o enchimento não vai parar lá dentro. Então, quanto menor o corte que você fizer, mais fácil de você encher, e aí ele firma mais, né? E também aqui a gente vai com a tesoura, dando uma ajuda aqui, né, para ficar assentar a costura, e tá prontinho o pezinho desvirado. Acerta direitinho, aqui eu vou desvirar. Esse canudinho azul, ele é uma agulha de tricô, tá? Que eu fiz para encher as minhas bonecas, né? Os coelhinhos. Então, eu fiz um corte na ponta dela com a faca quente, né? Tirei a ponta da agulha, né? A parte que a gente usa para fazer o tricô. E aí, eu cortei a pontinha dela e depois eu passei a faca quente para fazer um bico nela, né? Para poder deixar dois biquinhos juntos para não escapar o enchimento na hora que eu for empurrar o enchimento dentro dessas partes que são fininhas, né? Que é muito difícil. Olha só, é uma agulha que eu cortei, tirei as duas pontas, né? E olha só, eu fiz um cortinho com a faca quente na pontinha dela, né? Tipo um Vzinho assim na ponta, para poder facilitar aí na hora que eu for usar o enchimento, para tá usando aí, para tá empurrando esse enchimento para dentro. E também ela serve para ajudar a desvirar aqui do avesso para o direito, certo? Porque para fazer na mão é praticamente impossível sem o auxílio aí de uma peça assim. Então, aqui é a orelha, só falta essa. E vamos acertando e tá prontinho. As partes estão todas desviradas. Agora a gente vai para o enchimento. Aqui eu tô usando uma manta siliconada, que é um enchimento que a gente acha em lojas de tecido, né? É enchimento de boneca. Não é manta acrílica, é um enchimento, um plumante, que o pessoal fala é plumante siliconado. E aí, a gente vai enchendo bem a parte da cabecinha, do pescoço, vai empurrando com a tesoura, vai empurrando aí com o canudinho para ajudar a encher. Deixa bem firme, bem cheinho, certo? O soft é muito gostoso de trabalhar com ele, porque ele já é fofo, né? Então, ele é bem bom de estar trabalhando com ele. E se for para criança brincar também, ele é bem maciozinho, bem gostoso, né? De tá trabalhando. E aqui agora eu vou fazer uma costura, vou fazer tipo um fuxico, puxo tudo e arremato. Olha só. Aí ele fica no formato aí do molde. Agora eu vou usar esse araminho aqui. Esse é um arame floral de fazer flores, né, artificial. Então aí eu corto um pedacinho dele, ele é um arame encapado, mas vocês podem usar qualquer tipo de arame, tá? Pode usar o arame de alumínio, que tem várias cores, tem dourado, tem preto, mas eu tô usando esse que é o único que eu tenho. E pode usar também esses arames comuns aí de construção,
Só que o ideal é que seja galvanizado, tá? Para não enferrujar, né? Com o passar do tempo, ele enferruja dentro do tecido e daí mancha o tecido, né? Com a umidade do ar, pode manchar e aí pode estragar a sua peça, né? Uma peça que você vai guardar durante muito tempo aí para sua decoração, né? Então aí você vai inserir esse arame dentro da orelhinha, deixando bem nas beiradinhas, né? Abre bem ele, deixa tudo certinho, pega uma agulha e linha e vem dando pespontos bem largos, né? Em volta da orelhinha, segurando esse arame, né? Nos cantinhos, para ele não ficar saindo do lugar. E também dá um charme todo esse pesponto aí na peça, né? Que é uma peça feita à mão, fica bem bonito. Que é um artesanato, né? Bem artesanal esse ponto, né? E aí você vai fazendo isso nas duas orelhinhas, a volta toda. Olha só. E aí, aqui eu já finalizei, faz um arremate aqui embaixo com a linha. E prontinho, olha só. E vou repetir o processo na outra orelhinha também. Agora, com as duas orelhinhas cheias, eu vou encher o pezinho. O pezinho, como tem aquela abertura que eu falei pra vocês, né? Olha só. Aqui eu dei 3 pontinhos para fazer os dedinhos. Agora, vamos fazer as mãozinhas também. Agora eu vou mostrar para vocês como faz os dedinhos, tá? Que eu fiz muito rápido aquele. E um detalhe, nas mãozinhas a gente só vai utilizar um pouquinho só de enchimento para ela ficar molinha assim, tá bom? Então, agora a gente vai fechar aqui com a agulha. Fazemos o acabamento, né? Os pontinhos bem miudinhos, bem bonitinhos, para não ficar muito grosseiro, né? O acabamento. E aí, aqui para o rabinho, a gente vai cortar aqui um círculo. Pode ser a boca de um copo, de uma caneca. E aí, nós vamos fazer esse pesponto aqui com a linha dobrada para fazer um fuxico. Para quem não sabe o que é fuxico, são esses círculos cortados no tecido e são franzidos, que é um artesanato bem antigo, né? Nossa, da época da minha avó, que eram feitos esses fuxicos. Esse daqui vai ser um fuxico cheio, né? Ele vai ficar uma bolinha cheia de enchimento, que será o rabinho. Mas o fuxico ele é usado para outros tipos de artesanato também. Qualquer hora eu trago para vocês aqui uma peça com fuxico. Então, aqui está pronto nossas orelhinhas, os nossos bracinhos e os nossos pezinhos. Então, agora vamos fazer os dedinhos aqui. Então, é uma linha marrom. E aí, é só dando pontinho de baixo para cima. E dividindo em 2 pontos aí, forma 3 dedinhos. E dá o arremate. Agora eu venho com a tesoura, corto aqui 2 buraquinhos para inserir as orelhas. Com esse araminho, aqui a fuça, que é uma fuça de plástico, né, que eu comprei. Para fazer os olhinhos, eu vou marcar com o alfinete, para ver mais ou menos aonde eu vou fazer a fuça. Cortei, fiz um buraquinho, e depois eu colo com a cola quente, posiciono melhor os olhinhos para ver onde vai ficar. E agora eu encho o buraquinho e coloco a fuça lá dentro, encho o buraquinho com a cola quente e coloco a fuça lá. E vou utilizar esses olhinhos aqui, que eu tenho esses olhinhos que é usado no biscuit também. E eu tô usando aqui nessa peça. São olhinhos resinados, tá? Mas se você não tiver, pode ser um botãozinho, pode ser uma meia pérola preta.
ou então você pode pintar, né? Um carimbinho de um cabo de pincel molhado na tinta preta fica perfeito também. E aqui eu faço 3 pontinhos fazendo o narizinho e a boquinha do coelho. Passo em volta do nariz para dar o acabamento e escondo o nozinho embaixo do narizinho dele, da fuça. Certo? Olha só que gracinha. E agora, vamos passar o bigodinho. Esse daqui eu tô fazendo bigodinho, tá? Mas não precisa fazer, ou se você quiser pintar apenas. Aí eu passo o fio, né? Dobrado e dou os nozinhos e o bigodinho fica solto. E aí corta um pouquinho para ficar menorzinho. E está ficando pronto. Agora vamos nas orelhas novamente. Abrindo o buraquinho. E a gente vai experimentar aqui para ver como vai ficar. Vou torcer esse araminho um no outro para não sair do lugar. Olha só, dá uma torcidinha nas duas pontas do arame. E aí a gente vai encher esses buracos que a gente fez com a tesoura de cola quente. Olha só, enche com a cola quente e aí a gente vem e insere o araminho até a parte do tecido. Coloca bem até lá embaixo e segura bem forte para essa cola colar todo o arame na peça, no enchimento e na orelha, né? Na orelhinha. Faltou um pouquinho, passa mais um pouquinho de cola quente. Só que, gente, tomem cuidado com a cola quente, tá? Para não usar em excesso, porque senão ela vaza tudo e aí fica feio aparecendo para fora da peça, fica um acabamento meio grosseiro e não fica legal. Então, se você vai fazer principalmente para venda, tem que tomar cuidado com o acabamento, tá certo? Porque o acabamento é tudo, é o que valoriza a peça e é o que dá, né, todo o profissionalismo na peça. Então, aí eu vou passar mais um pouquinho e seguro bem até fixar as duas orelhinhas. E olha só que já tá ficando com carinha de coelho, ficou muito fofo, né? E aí a gente vai ajustando aí onde você acha que tá pouco, onde precisa pôr mais. E daí você dá o formato que você quer para a orelha, certo? E agora os bracinhos podem ser colados ou costurados, tá? Se você quiser usar um botão também para pôr ali em cima para dar um charme, também fica muito bonitinho. Um botão de madeira fica uma graça. Mas aqui eu tô colando, né? E agora eu vou passar a cola quente nessa parte da abertura do pezinho dele e vou colar um pedacinho do mesmo tecido, né? Aqui no caso é o soft. E aí, vou passar a cola quente nos dois pezinhos e posicionar esse bonitinho desse coelhinho. E agora, o rabinho. É só colar aqui na parte de baixo e vai dar também uma sustentação para ele ficar de pezinho, certo? Olha só que fofura que ficou. E daqui pra frente você decora como você quiser, com roupinhas, chapeuzinho de palha e lacinhos. E aí, gente, me conte, o que vocês acharam? Acharam que foi fácil? Tá um pouco difícil? Como que tá? Me diga aí nos comentários e espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!